E o raio da marcha do Nicolas, o que foi aquilo? O pastor Lamartine Porcela, por exemplo, disse que foi uma resposta demoníaca à oração da igreja. O PT, só imprudência, fruto de não respeitar os fenômenos da natureza. E óbvio, a gente sabe, PT, eles são ateístas, só são crentes quando, na época da eleição. Então seria fruto do acaso, do materialismo? Quem está certo? Como o entendimento de um simples raio revela muito da nossa teologia, da nossa posição, se a nossa posição de fato é uma posição bíblica. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, na marcha do Nicolas, o Lamartine Porcela disse que foi uma batalha espiritual porque a igreja se levantou em oração. O PT, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que o PT falou? Após raio ferir manifestantes, parlamentares da esquerda culpam Nicolas Ferreira. O que eles estão dizendo é que ele foi o responsável por ter feito isso. O problema é que, assim, faria em que dia? Não estou dizendo que não existe o perigo, a gente sabe que existe. E a gente deve sempre, obviamente, ser prudente. Mas, né, aqui é em janeiro, em que época ele faria isso e não agora, né? Em que época de férias, enfim, porque a marcha era longa. Então, enfim, vamos lá. O PT, ele é ateísta. Então, deixa eu sair aqui. O PT é ateísta. Só crente, ele só se torna crente em época de eleição, então ele vai materializar a coisa. Para ele não tem nada de espiritual no negócio, tem apenas o fato de que há leis físicas que mostram que em campo aberto a probabilidade de raio é muito maior. Logo, então, é irresponsabilidade ficar em campo aberto em dia de muita chuva. Essa parte final não está errada, é verdade. Se você conhece dos fenômenos da natureza, então você entende que há uma probabilidade maior de raio em campo aberto, como aconteceu ali. Agora, olha a resposta aqui do... Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Do Lamartine Porcela. O que ele falou? Em essência, ele falou o seguinte, olha, isso aí é ataque demoníaco da igreja em oração. Muitas pessoas estão se perguntando o porquê Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu na caminhada Acorda Brasil, quando 11 pessoas foram atingidas por um raio. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. Algumas são resultados de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Toda vez que um povo se levanta em oração, em arrependimento, em clamor pela nação, algo acontece no mundo espiritual. Em 2020, após o Descende em São Paulo, nós tivemos a maior tempestade em 200 anos. Coincidência? Para quem olha só com olhos naturais, talvez. Mas para quem anda pela fé, isso revela que o reino das trevas foi confrontado. Quando a igreja se posiciona, o inferno se incomoda. Eu creio que essa caminhada mexeu em estruturas. Tá, vamos lá. Então, para ele aí, uma resposta demoníaca à atuação da igreja. É que não é bem a igreja ali, apesar de ter muita gente crente ali, na realidade ali é um movimento político. E não estou dizendo que está errado, mas não é bem a igreja, pastor, não é bem a igreja. Então, sei, é bem verdade que na Bíblia nós vemos muitos casos, ou alguns, em que Satanás de fato manipula a natureza. Deus diz para Satanás que Jó é fiel. Satanás responde dizendo que Deus o suborna, dando tudo de bom para Jó. Aí, até eu seria fiel assim. Então Deus diz assim, tudo bem, pode tocar em tudo de Jó, mesmo na sua vida. E Satanás, por exemplo, mata os filhos de Jó. Como? Por meio do vento, uma tempestade, um vento soprou, vindo do deserto e matou os filhos de Jó. O que mostra então que debaixo da permissão divina, sim, Satanás conseguiu manipular o vento. Então, qual que seria a posição correta do PT, meio ateísta, materialista ou aqui do pastor? Na primeira posição, essa ateísta, tudo é acaso. Tudo é resumido numa perspectiva materialista. Sem um Deus que rege o universo, você está apenas no lugar errado, na hora errada. Mas a Escritura diz que acaso não existe. Jesus diz que nem um fio de cabelo e nem um pardal, ele morre, nem um fio de cabelo cai, nem um pardal morre sem o consentimento divino. E olha esse texto de Jeremias 33, né? Deus, lá em Jeremias 33, 25, Deus diz que eu estabeleci o meu pacto com o dia e com a noite, e as leis do céu e da terra. Tá vendo? Deus fez as leis dos céus e da terra também. Como se faz leis, por exemplo, lá no Senado? Por meio de pessoas. As leis da natureza, elas também são reflexo de uma pessoa, de Deus. Como que o acaso poderia ter feito o ciclo das águas? Eu estou citando aqui só o ciclo das águas, que é o mais simples. Então, a água evapora com o calor do sol, forma as nuvens na atmosfera, cai como chuva, infiltra-se no solo e escoa pelos rios de volta aos oceanos, reiniciando esse ciclo aí contínuo.
Um chafariz, é algo para você... É uma boa analogia em relação ao ciclo das águas. Um chafariz é algo que funciona muito parecidamente, de modo muito parecido com as águas, com o ciclo das águas. A água cai, sobe, é recolhida, volta a subir novamente e nunca o chafariz transborda, né? Porque como o ciclo das águas, que faz com que nunca haja água em excesso em nenhum lugar. É simples um chafariz? Mas quem diria que o chafariz foi feito por acaso? É fruto de uma engenharia. Só maluco diria que o chafariz veio do acaso. Pois bem, se um chafariz não foi feito do nada, imagine o ciclo das águas. Logo, até as leis da natureza foram feitas por Deus. E Deus sustenta essa natureza, como declara Hebreus. Ela não é autônoma, a natureza não é autônoma. E aqui entra um ponto muito interessante. Muitos cristãos, em inúmeros momentos, eles adotam uma posição parecida com a dos petistas. Isso aqui é fruto do acaso. Com a diferença de que os ateus, e na minha opinião, o Lamartine adota uma posição meio ateísta muitas vezes, deísta, porque é arminiano. Então, enfim, com a diferença, né, de que os ateus, eles creem que o nada criou tudo. E os crentes creem que Deus criou tudo. Mas Deus não sustenta todas as coisas para esses crentes. Então, que são geralmente arminianos modernos, como o pastor Lamartine. Deus criou o relógio, deu corda no relógio e foi embora. Agora tudo acontece por acaso. Basta perguntar para um crente arminiano moderno por que o avião caiu. Crianças morreram, inclusive. Aí já não pega muito bem falar que foi o diabo, entendeu? Aí como é que eles falam? Aí eles dizem assim, ó, não sei. Aí se afirmamos, foi Deus. Aí eles vão dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Então nós retrucamos, então foi o acaso? E aí eles negam que os seus pressupostos levam a isso. Mas é exatamente isso que na prática eles estão dizendo. Então, voltando aqui à perspectiva lá das leis da natureza como causa de alguns sofrimentos. Nunca existiu a possibilidade de acaso, como defendida por ateus. Mas muitas vezes nós sofremos, por exemplo, por desconhecimento ou falta de prudência mesmo. Eu fui uma vez mexer na parte elétrica da minha casa, peguei uma faca, não lembro o que eu fui mexer lá, deu uma explosão. A faca ficou um buraco, meu amigo. E eu segurando assim a faca e um buraco, eu falei, gente do céu! E o que aconteceu ali? E se eu morresse ali, seria acaso? Obviamente que não. A Escritura diz que Deus impõe limites na vida de cada um, ou seja, a gente morre no dia que Deus determina, não no dia que o vento determina, um petista determina, não. Um governante determina, no dia que Deus determina. Então a causa imediata da minha morte seria o desconhecimento de como Deus fez o mundo e Ele nos ordenou a conhecer. Imprudência, no meu caso, seria. Então, o que me leva a ser prudente e ter enorme respeito pela natureza de Deus, e essa natureza revela a sua glória. Então, por isso, nem lâmpada em casa eu troco mais hoje. Eu não entendo, não manjo dessas coisas, alguém me ajude aí, porque eu tenho medo, tenho temor de como Deus fez as coisas. Agora, se eu morresse naquele dia por conta de uma corrente elétrica, além do desconhecimento, obviamente, poderia ter uma causa maior. A primeira seria, Deus de fato encerrou meu tempo ali. A segunda, Deus usou um fenômeno da natureza para me punir, como ele fez com o pessoal que morreu por conta da queda da Torre de Siloé. Uma torre, ela pode ter caído por quê? Ação do tempo, fenômenos da natureza, como por exemplo a chuva que trouxe desgaste àquela torre. E aí abalou suas estruturas. Mas Jesus disse que aqueles homens que morreram com a queda da torre, morreram porque eram pecadores, que Deus os puniu através da atuação do tempo e da natureza. Então, e o raio da marcha, então? Eu não tenho procuração aqui de Deus para dizer o que foi. Mas agora, uma coisa eu sei, que nós devemos sim sempre ter uma perspectiva de que a nossa luta é contra os principados e potestades. E isso é correto, está na palavra de Deus isso. E Paulo dizia, as nossas armas são espirituais. Olha que coisa, ou seja, enxergar as coisas de modo espiritual faz com que a gente entenda que a corrupção e a injustiça se vence sim com ações práticas, como protestos, como a caminhada do Nicolas, e outras inúmeras atitudes. Mas também nos leva a entender que a principal arma de fato é a pregação genuína do Evangelho. É oração, é entendimento da palavra de Deus sobre como deve funcionar um governo. Qual modelo econômico é mais bíblico e não esse modelo que a gente tem, que muitos cristãos até verdadeiros defendem o modelo socialista, eles entendem, e aí a gente continua na pobreza. Então eu também acho que, assim como eu mexendo na energia, eu estava lá tentando fazer o bem à minha família, para resolver um problema, e mesmo assim eu estou sujeito a esses fenômenos da natureza, assim como aquele povo ali que estava ali ontem na marcha, lutando contra uma injustiça, em um campo aberto, em dia de chuva, está sujeito a esses fenômenos. Então saber que enfrentar aquilo que é mal é estar aberto a correr risco, de todo tipo, desde raio até juiz endemoniado. E isso faz parte.
faz parte da vida, a gente faz parte da existência. Agir é enfrentar risco o tempo todo, e faz parte. Agora, o petista falou, irresponsabilidade. Irresponsáveis são eles que colocaram um bêbado para dirigir o país. Mas o interessante é, mais uma vez, como que muitos cristãos, eles entendem que a natureza, eles não entendem que a natureza de fato é regida por Deus. E que até o Satanás só age com permissão divina, como a gente sabe, como eu citei para vocês aqui no livro de Jó. Mas é interessante como que muitos cristãos, em alguns momentos, eles têm uma posição parecida com a do petista. Isso aqui aconteceu por acaso, é só um fenômeno da natureza. Como ele mesmo disse, tem vezes que é só um fenômeno da natureza. Como se a natureza fosse autônoma. Quando nós falamos que Deus é soberano até sobre o mal, que o mal que acontece só acontece porque Deus, num certo sentido, ele quis, como por exemplo, Deus não quis a morte de Jesus por um lado, porque o assassinato é errado. Mas por outro lado, nós sabemos que Deus quis sim a morte de Jesus, como Isaías declara que Deus se alegrou em moer o seu filho na cruz. O que mostra que até os fenômenos da natureza, que até a maldade humana, tudo isso, todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus, que atua por meio do mal humano para fazer um bem maior. E atua até também por meio dos fenômenos da natureza para cumprir os seus propósitos. Agora, pensando aqui, Deus atuando por meio do mal, da maldade humana. Foi o caso de José. José olha para seus irmãos e diz o quê? Vocês intentaram o mal contra mim, para me trair. Me traindo, me venderam como escravo, mas Deus o converteu em bem. Olha que coisa, que coisa interessante. Então assim, eu de fato acredito nisso mesmo, acredito que o mundo espiritual, ele rege todas as coisas e até os fenômenos da natureza. E de fato isso acontece. Nesse caso aqui, como é que eu vou ter procuração de Deus para falar, né, o que foi, né? Eu só posso tirar essas duas lições que eu falei aqui para vocês. Primeira, de fato, toda coisa nesse mundo natural é regido pelo mundo espiritual. E segundas, sim, assim como eu na minha casa ali, estou sujeito a fenômenos naturais, regidos por Deus, controlados por Deus. Um povo que está agindo, você saiu de casa para agir, meu amigo, você está correndo risco. E tem que fazer mesmo, porque na minha opinião ia fazer que dia essa passeata aí? Agora, acho que era o momento mesmo e está disposto a sofrer risco do tipo, como eu falei, de raio até juiz endemoniado aí. Mas é isso aí, enfim. Assista a minha série Por que Não Sou Arminiano. Lá eu mostro, então, de maneira mais detalhada como que Deus age em relação aos fenômenos da natureza e como que Deus é soberano, inclusive, sobre os fenômenos da natureza. Que não existe essa ideia que muitos arminianos, arminianos modernos, eles vão dizer, não, isso aí foi só um fenômeno da natureza. Não, Deus rege todas as coisas com o seu propósito, que às vezes de imediato a gente não sabe. Eu não sei, naquele momento, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu esse raio? Às vezes a gente não sabe no momento. Mas a Escritura declara que Deus governa tudo. Se até um fio de cabelo não cai sem o consentimento divino, quanto mais um raio, né? Se nem um pardal morre sem o consentimento divino, quanto mais um raio. Então, Deus, de fato, é soberano sobre tudo. Mas o interessante é que muitos pastores, como o Lamartine, em muitas outras vezes, eles não creem assim não, que Deus é soberano sobre o raio, sobre o avião que cai, sobre a criança que morre. Não, isso aí foi simplesmente... aconteceu, eu não sei explicar. Não, a explicação é que Deus é soberano sobre isso. A gente pode não entender por que ele está fazendo isso naquele momento, mas ele é soberano sobre tudo. Se até um fio de cabelo não cai sem um consentimento divino, então Deus é soberano sobre o raio, sobre todas as coisas. Assista a minha série Por que Não Sou Arminiano e deixe um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.